Que o Teu Santo Espírito visite a nossa diaconisa Rosângela. Que a Tua palavra, Deus, caia sobre os seus lábios. Amém. Que a sua mente, Deus, fale da Tua palavra. Glória a Deus. No Teu coração, Pai. Que seja derramado, Senhor, em nossas vidas. E que a nossa mente, Deus, seja toda voltada a essa palavra, Senhor. Agradeço em nome de Cristo Jesus. Amém. Glória a Deus, aleluia. Mais uma vez, eu cumprimento os meus irmãos. Amém. A santa paz do Senhor Jesus. Amém. Mais uma vez, eu louvo a Deus por essa rica oportunidade. Também aos pastores, por me darem esse privilégio Amém, de Jesus. estar falando da palavra do Senhor, Amém. que é rica para a minha e para a sua vida. Amém. Aleluia. Queria que os meus irmãos abrissem as Bíblias no livro de Abacuque, capítulo 1. Glória a Deus. Onde retrata a caminhada do profeta Abacuque, que se sentia oprimido devido às situações que estavam acontecendo em Judá, que estava em guerra com a Babilônia, onde aí houve muitos questionamentos da parte dele, mas o profeta que é firmado na palavra pode até duvidar, mas no final de tudo acaba durando ao Senhor. Amém. Então diz assim: o peso que viu o profeta Abacuque. Até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Gritarei violência e não salvarás? Por que razão me fazes ver a iniquidade e ver a vexação? Porque a destruição e a violência estão diante de mim. Há também quem suscite contenda e o litígio. Por esta causa a lei se afrouxa e a sentença nunca sai, porque o ímpio cerca o justo e sai o justo, o juízo pervertido. Pode sentar, igreja, em nome de Jesus. Aleluia. Então aqui ele está indagando a Jesus, ao Senhor Jesus, nosso Deus, diante dessa circunstância, esta guerra que está acontecendo, onde parece que sempre o mal está vencendo. Assim, sempre acha que a gente vê tanta coisa errada, será que o Senhor não está vendo isso? Muitas vezes a gente quer até ensinar Deus a trabalhar, né? É verdade. Mas louvado seja o Senhor Jesus, que a gente pode até na nossa carne entrar nessa mesma situação que Ele. Mas nós sabemos que os caminhos do Senhor não são os nossos caminhos. Glória a Deus. E nem os pensamentos do Senhor são os nossos. E louvado seja o Senhor por isso. Amém, Jesus. E aqui, ele indagando ao Senhor Jesus, aqui no 5, Jesus, o Senhor Jesus, eu falo Jesus, irmãos, porque nosso Deus é trino. É trino, todo-poderoso. E às vezes a gente fala só de Jesus, Deus e o Espírito Santo não fica com ciúme, porque os três é um. Amém. Glória a Os Deus. três são amados da nossa alma. Amém? Louvado seja o Senhor. Então aqui o Senhor responde: vende entre as nações e olhai e maravilhai-vos e admirai-vos, porque realizo em vossos dias uma obra que vós não creiais quando for contada. Porque eis que suscita os caldeus, nação amarga e apressada, quer dizer, uma nação violenta, que marcha sob largura da terra para possuir moradas não suas. Horrível e terrível é, dela mesmo sairá seu juízo
e a sua grandeza. Quer dizer, o Senhor diz dessas próprias ações que eles vão ter o juízo merecido. Aí a visão de Abacuque, diante do temor, diante da guerra, diante da opressão. E é sempre assim, a gente sempre vê muita coisa que não existe, vê muito monstro que não existe diante da aflição, né, irmãos? Até os discípulos, quando o Senhor caminhava, me fez lembrar agora pelas águas, diante daquele mar violento, achava que o Senhor era até um fantasma. Então isso faz parte da natureza humana, que melhora essa nossa visão, é a comunhão com o Espírito Santo que nos revela a sua palavra. Nos diz que Ele não nos deu o espírito de temor. Isso nos conforta, né, irmãos? Então aqui ele vê no versículo 8: os seus cavalos são mais ligeiros que os leopardos. Não dá para ser, né, irmãos? E mais perspicazes do que os lobos à tarde. E os seus cavaleiros espalham-se por toda parte, sim, e os seus cavaleiros virão de longe, voarão como águias que se apressam à comida. Quer dizer, ele vê o inimigo como uma ameaça poderosíssima. E no 11: então, como vento e pisarão, e se farão culpados, atribuindo esse poder ao seu Deus. Quer dizer, eles vão triunfar pelo seu próprio poder, não reconhecem a supremacia de Deus na vida deles. Porque o homem sempre atribui toda a força do seu braço, né? Aqui a situação não é diferente. 12. Não és tu desde sempre, ó Senhor, meu Deus, meu santo. Nós não morremos, ó Senhor, para juízo, e puseste, e tu, ó rocha, o fundaste para castigar? Tu és tão puro de olhos que não pode ver o mal e a vexação, não podes contemplar por quê? Pois olhas para os que procedem alevosamente e te calas quando o ímpio devora? Quer dizer, ele está indagando como se o Senhor não soubesse disso, né? O Senhor permite até esse desabafo do profeta, porque o Senhor conhece o coração. Amém. O Senhor conhece as nossas aflições, os nossos medos, os nossos temores, Amém. e sempre nos coloca no colo diante das situações, né, irmãos? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. E aqui Ele permite e sabe que, apesar dessa aflição, o nosso Deus é poderoso para transformar a maldição em bênção. Amém. E aqui no 2, diante desta visão que ele teve do Senhor, o aconselhando, ele diz: sobre minha guarda estarei, e sobre a fortaleza me apresentarei. Quer dizer, sobre minha guarda estarei de sentinela, vigilante, vigiando a carne. Sobre fortaleza me apresentarei, está firme nas promessas do Senhor. E vigiarei para ver o que fala comigo e o que eu responderei quando eu for arguido. Aleluia. Quer dizer, a gente só consegue ouvir o que o Senhor fala conosco quando nós mudamos a nossa posição Amém. de carnal para espiritual. Glória a Deus. E aquele que é espiritual nunca se esquece. Amém. Pode fraquejar muitas vezes na carne, mas é maior sempre, sempre o que está em nós do que o que está no mundo. Glória a Deus. Glória a Deus por isso. Louvado seja Deus. Aí sim o Senhor me respondeu. Aí o Senhor falou com ele que encontrou fé. Por isso que sem fé é impossível agradar a Deus. Ele disse: escreve a visão e torna bem legível sobre tábuas, para que eu possa ler o que passa, o que correndo passa. Quer dizer, que a sua mensagem, que será proferida pelo Senhor, que seja clara a todos.
clara. Passa correndo quer dizer, mesmo que passe correndo, vai entender o que o Senhor está querendo fazer. Porque a visão é ainda para o tempo determinado, e até o fim falará e não mentirá. E se tardar, espere-o, porque certamente virá e não tardará. Glória a Deus. Aleluia, que Ele já está anunciando o nosso Aleluia. Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Eis que a sua alma se incha, não é reta nele, mas o justo, pela sua fé, viverá. Então aqui o Senhor já explicou tudo, né, irmãos? A nossa alma se incha quer dizer, quando nós confiamos em nós mesmos. Não é reta nele, mas o justo, pela sua fé, viverá. Porque a gente sabe que Deus sabe sempre o que faz. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. No 14. Porque a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas que cobrem o mar. No 20. Mas o Senhor está no santo templo, cálice dele toda a terra. Então, irmãos, nosso Senhor, Ele se revela, aquele que está cheio de fé, aquele que busca, que procura, como ele, o pastor sempre diz, está na posição, como Ele nos ensinou aqui. Está de sentinela de sua alma, está firme na fé e nas promessas do Senhor e vigilante. Aleluia. Glória a Deus. Porque nós temos ainda adversário nessa terra. Glória a Então temos que estar vigilante. Agora aqui, irmãos, no ele maravilhado, porque a gente fica maravilhado quando vê o nosso Senhor, né, irmãos? Seja nos nossos ouvidos, seja por palavra, seja pelo profeta. A gente sabe que quando é de Deus, o coração queima. E aqui foi o que aconteceu com ele. Ele fez essa oração ao Senhor. Versículo 1, no capítulo 3. A oração do profeta Abacuque sob a forma de canto. Aleluia. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos as notifica. Na ira, lembra-te da misericórdia. Assim foi como aconteceu com o apóstolo Paulo, lá em Romanos 1, 16 e 17, quando verdadeiramente ele se converteu ao Senhor. Vamos ler aqui para ficar as minhas palavras. Romanos 1, 16 e 17. Diz assim: porque, 16, não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. 17, porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá pela fé. Glória a Deus. Então, quando nós entendemos isso no nosso espírito, na nossa mente, no nosso coração, a nossa visão muda de mundo, né, irmãos? Verdade. Porque nós sabemos que o Senhor é soberano e, como diz a sua palavra, Ele trabalha até hoje. Glória a O Deus. Senhor não dorme, Ele está com os seus olhos sobre toda a terra, contemplando os bons, os maus, Aleluia. e nada acontece sem a permissão do Senhor. Agora, muitos acham que, como ele achou, onde está Deus que não vê, como ele citou, ele está no alto e sublime trono. Glória a Deus. Amém? Amém. Louvado seja o Senhor. Então, aqui ainda no 3,16, ele diz: ouvindo eu, quando Deus falou no espírito dele, o meu ventre se comoveu. Nosso ventre se comove, né, irmãos? Porque gera em nós a fé que vem pelo ouvir
E esse ventre, esse arrepio, essa comunhão que a gente sente, são as águas vivas no nosso interior. Glória a Deus. É a palavra viva do Senhor que mexe, que entra, que penetra, onde só o Senhor consegue penetrar. Verdade, Jesus. A sua voz tremeram os meus lábios. Aleluia. Porque assim também são os anjos na presença do Senhor. Quando ouvem a voz do Senhor, Glória a Deus. eles louvam: Santo, Santo, Santo. Glória a Deus. Assim, aleluia. É na nossa vida. Amém. Quando nos sentimos o toque do Espírito Santo de Deus, os nossos lábios tremem, o nosso ventre se move, a nossa mente se alegra. Ô, Jesus. Há transformação, irmãos de vida. Por isso que é difícil viver longe da presença do Senhor. Amém. E aqui ele diz, aleluia. Ele louvou o Senhor e diz: entrou a podridão nos meus ossos, porque nós reconhecemos como somos falhos e pequenos diante da santidade do Glória a Senhor. Deus. O quanto o Senhor é lindo, o quanto o Senhor é bondoso, o quanto o Senhor é bom, Aleluia. o quanto Ele é maravilhoso. E só nós agradamos um pouquinho o Senhor pelo Teu Santo Espírito que está em nós. Ele que nos convence do pecado, da justiça, do juízo e nos faz enxergar essa podridão nos nossos ossos. Muitas vezes, diante de adversidades, diante de muitas vezes quando a gente perde um pouco do domínio próprio, Glória a Deus. o Senhor faz, Ele refaz a alma. Ele faz tudo novo de novo. Amém. Estremeci dentro de mim, porque a palavra faz você estremecer, porque você reconhece as suas falhas e recebe a palavra do Senhor com mansidão, que a gente quer verdadeiramente agradar ao Senhor. Descanse eu no dia da angústia. Quer dizer, ficarei firme. Quando ele vier contra o povo que nos destruirá. Quer dizer, como diz no Salmo 40, aquietai-vos, porque eu sou Deus. Então a vingança é do Senhor. A gente só tem que ficar adorando, bendizendo, nos examinando todos os dias para saber como atender o nosso chamado e como agradar o Senhor. Então, mergulhar em Deus, irmãos, em qualquer situação, crendo nas promessas dEle. Glória a Deus. Porque, operando Deus, irmãos, quem pedirá? Aleluia. Amém? Glória a Deus. E aqui ele diz: porquanto, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, os campos não produzam mantimento, as ovelhas amalhadas sejam arrebatadas, e nos currais não hajam vacas. E assim nós podemos dizer também. Aleluia. Ainda que haja a doença, ela é natural, mas a cura é sobrenatural. Glória a Deus. O dinheiro é material. Às vezes não temos sobejando, mas o Senhor dá a provisão, que é espiritual. Então a palavra do Senhor, irmão, é sobrenatural para o homem espiritual. E se somos espirituais, este é o remédio para a nossa Glória a vida. Deus. Aleluia, Jesus. Então, irmãos, a situação pode mudar,
o mundo pode virar de cabeça para baixo, nós podemos mudar, mas a palavra do Senhor jamais mudará. Nem o nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso Deus amado, porque Ele vela pela sua palavra. Ele tem um caráter elevado. É precioso, irmãos. É precioso demais. Quando o apóstolo Paulo diz que o amor de Cristo nos constrange mesmo, irmãos. Que a gente vê como a gente é pecador, como éramos e como somos hoje. Sim, sim. Como Ele nos abraçou e nos abraça até hoje. Sim, Jesus. Mesmo em adversidades, muitas vezes, quando não tínhamos o Espírito Santo em nós, muitos até ceifavam a própria vida, faziam maldades, mas Ele, pela sua palavra e muito mais pela sua santa presença, esse amor constrange, porque Ele diz que mesmo como a mãe abandona, Ele não abandona. Aleluia. E isso, irmãos, é um tesouro precioso na vida de todos nós, irmãos. Mesmo que nós não sabemos o porquê de muitas coisas que nos é permitido, o que o Senhor nos revela. Muitas coisas Ele vai guardar para aquele santo dia, que eu creio que todos nós estaremos na presença dEle, e vai explicar todos os porquês da vida. Porque somos muito pequenos ainda, né, irmãos? Muito pequenos para entender tudo. A situação do mundo, o coração das pessoas. Por isso que Ele diz: descanso em Deus. A justiça, a vingança é do Senhor. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. E aqui para encerrar, irmãos. Aleluia. Glória a Ti, Jesus. No Salmo 18, no versículo 29. Aqui é o salmo, que eu amo os salmos, irmãos. Salmo para o cantor mor, salmo do servo do Senhor Davi, que disse as palavras deste cântico ao Senhor, num dia que o Senhor o livrou de todos os seus inimigos e das mãos de Saul. Então no 29 ele diz, vamos ler do 27. Porque tu livrarás o povo aflito e abaterá olhos altivos. Porque tu acenderás minha candeia, o Senhor meu Deus alumiará as minhas trevas. Porque contigo entrei pelo meio do esquadrão, e com meu Deus saltarei uma muralha. Então, irmãos, a gente pode entrar em situação difícil, de treva, do que for. Mas pelo poder de Deus, como ele diz, a gente salta muralha. Como Pedro andou sobre as águas pela fé, se for necessário, o Senhor faz, irmãos. Eu creio. Eu creio. Para salvar uma alma, para salvar uma vida que é preciosa ao Senhor, Ele tudo faz. Amém. Porque quem é Deus senão o Senhor? E quem é o rochedo senão o nosso Deus? Deus é que cinge de força e aperfeiçoa o meu caminho. Então aqui, irmãos, Davi era falho, como nós somos, mas nos seus salmos ele demonstra o amor que ele tinha no Senhor, a intimidade que ele buscava no Senhor, porque aqui no 30 ele diz, o caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é provada, é um escudo para todos que nele confiam. Amém. E assim vivia Davi pela fé, e que nós também vivamos pela fé, aguardando as promessas, firme, irmãos, firme. O
Os dias são maus, mas o Senhor é conosco. Amém. Amém? Eu agradeço por Aleluia.